E aí, você já ouviu falar da destruição de Sodoma e Gomorra? Não? Tá, vou te contar. Essa é uma passagem bíblica que está lá em Gênesis 18, a partir do versículo 20. Aqui diz: Disse mais o Senhor: como é feito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito, ou seja, o povo estava clamando a Deus, porém ainda estava em pecado. Aqui no versículo 21, Deus diz: descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus decidiu dar uma chance para o povo. Ia descer e ver se eles estavam falando a verdade no clamor ou estavam clamando por clamar. E, como não era surpresa, eles estavam clamando por clamar. E Deus decide então destruir Sodoma e Gomorra. Para você que não sabe, Sodoma e Gomorra era uma terra totalmente promíscua, totalmente pecaminosa. Vendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, resolveu clamar. Que coisa linda! Resolveu clamar pelo povo, um povo totalmente pecaminoso. E quando Abraão começa a clamar, ele pede ao Senhor que se houvesse ao menos poupar ali a vida de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então a Bíblia vai nos dizer aqui em Gênesis 19, versículo 4, que antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Então antes dos anjos deitarem para descansar, cercaram a casa de Ló. Quem cercou a casa de Ló? Homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, ou seja, fizeram um cerco ao redor da casa de Ló. E o que esse povo queria? Queriam ver os anjos. Não, eles não queriam apenas ver os anjos. Aqui no versículo 5 diz que eles chamaram a Ló e disse: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Trazei-os para fora a nós, para que abusem deles, para que tivessem relações com os anjos. Vejam o nível. Olhem o nível de perversidade, meu Deus, querer ter relação, enfim. No versículo 6 vai dizer que saiu-lhes então à porta, fechou após si, ou seja, fechou a porta e disse para aquele povo, fechou a porta e disse para aquele povo: rogo-vos, meus irmãos, que não os façais mal. Entendeu aqui, ó? Meus irmãos, o que significa uma proximidade. Rogo-vos, meus irmãos. Isso quer dizer proximidade, né? Que Ló não só estava vivendo naquela cidade, como ele também estava praticando as mesmas coisas. Porque chamar aquele povo de meus irmãos, entendo isso. Aqui no versículo 8, a gente vai ver Ló oferecendo suas duas filhas virgens para que aquele povo tivesse relações e em troca deixassem aqueles homens em paz, ou seja, deixassem os dois homens anjos em paz. Tenho duas filhas virgens e vos lá dou, trarei-as e tratai como vos parecer, porém nada façais a estes homens. Nossa, Ló estava oferecendo suas duas filhas virgens para que aqueles homens tivessem relações. Para Ló, isso não era nada. Ele estava acostumado, é o ambiente dele. É um ambiente de pecado que para ele não tinha nada. Vocês acham, né, que os homens aceitaram duas filhas, os seres celestiais, eles queriam os anjos. Os anjos, eles estavam cegos espiritualmente. O que os anjos fizeram foi acrescentar a visão física. Entendeu? A cegueira física, no caso.